Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos aqui nesta noite, receber cada um de vocês aqui em nossa igreja, Igreja Presbiteriana Independente, nossa comunidade, nossa família. Que privilégio estarmos juntos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vocês podem se colocar em pé? Nós vamos cultuar ao Senhor, adorá-lo. E Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, nos confiou uma bandeira para carregar, um pendão real, a mensagem do Evangelho. Nós somos tão privilegiados por conhecê-lo, nós somos tão privilegiados por receber esta palavra sobre a nossa vida. E no último dia, 31 de julho, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completou 123 anos. E nós fazemos parte dessa história. Então, parabéns, parabéns para todos pelos 123 anos. Ontem nós celebramos juntos essa data tão especial, louvando ao Senhor, adorando ao seu nome. Estivemos juntos com outras igrejas presbiterianas independentes também, do nosso presbitério, e o Senhor realmente nos abençoou e tem nos abençoado. E nós seguimos hoje, começando este culto também com gratidão ao Senhor, porque Ele nos confiou essa mensagem e queremos adorá-lo, queremos servi-lo com a nossa vida, levando à frente a mensagem do Evangelho. E por isso queremos agora entoar, cantar
todos juntos esta canção que fala justamente sobre essa marcha, sobre esse seguir avante, sobre continuarmos levando esta bandeira, este pendão real que é o Evangelho do nosso Senhor, que Ele confiou a todos nós. Então vamos continuar esse culto de adoração ao Senhor, cantando juntos um pendão real, trazendo para o início deste culto a continuação desta celebração do aniversário com gratidão ao nosso Deus. Amém? Então vamos juntos cantar essa canção. Podemos aplaudir ao Senhor com alegria? Amém. Obrigada, Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Deus. Muito obrigada por receber o nosso louvor. Muito obrigada por nos fortalecer na nossa jornada, aquilo que o Senhor tem realmente colocado nas nossas mãos. E nós queremos te exaltar, ó Deus, nessa noite. Queremos lhe bendizer. Todo este culto seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração. Vem derramar graça sobre nós. Nos envolve com a tua presença, Senhor. Nós louvamos o teu nome. Nós bendizemos ao Senhor. Obrigada por estar conosco. Obrigada por estar, ó Pai, direcionando cada um de nós em cada dia. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração.
Amém e amém. Meus irmãos, antes de vocês se assentarem, eu gostaria muito de lermos juntos, meditarmos nesta noite no Salmo de número 100. No entanto, eu farei a leitura deste salmo na Bíblia, a mensagem. Gostaria que você estivesse atento a esta leitura que diz assim: de pé agora, aplaudam o Eterno, deem a Ele um lindo sorriso de presente, cantem em sua presença com grande alegria. Saibam disto, o Eterno é Deus e Deus é o Eterno. Ele nos fez, nós não o fizemos. Somos o seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Entrem na fila e digam de coração, obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores. Agradeçam-no por tudo, adorem-no, porque o Eterno é bom demais e transborda em inefável amor e é leal para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não existe nada melhor do que estarmos na casa do Senhor, não é verdade? Então você pode abraçar quem está aí ao seu lado e dizer para essa pessoa que ela é bem-vinda. Glória a Deus. Deus é muito bom. Uma noite de comunhão, uma noite de adoração na casa do Senhor. E eu quero aproveitar esse momento e perguntar se nós temos visitantes hoje. Levante a sua mão para nós conhecermos você. Temos visitantes que estão conosco nessa noite. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, derrame graça aos nossos irmãos que estão retornando de viagem também, a Ângela e o Eli. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Ficaram um tempo fora. Deus nos abençoe. Vamos juntos louvar ao Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, louve o Senhor, há uma ação resposta a ti, em resposta a ti, há uma ação de em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tu
Durante esse período de adoração, nós vamos também devolver os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Nós lemos em Deuteronômio 8:18, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Se você hoje está preparado para devolver os seus dízimos, para ofertar na casa do Senhor, esse é o momento. A palavra do Senhor nos ensina que sempre devemos devolver em primeiro lugar, 10% de tudo que o Senhor nos dá, porque afinal tudo é dele, tudo vem do Senhor. Em gratidão e obediência à sua palavra, nós devolvemos 10%. E também podemos ofertar nesta casa aquilo que o Senhor nos dá. Com gratidão queremos dizer: Senhor, estamos aprendendo cada dia mais a sermos generosos. Os dízimos são como obediência, as ofertas como gratidão ao Senhor. Tudo, aliás, como louvor e adoração a Ele. Você pode orar comigo? Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas que serão entregues na Tua casa. Nós bendizemos o Teu nome, porque é o Senhor que nos dá oportunidades, que nos dá força todos os dias. Toda provisão que vem sobre o nosso lar é permissão e graça do Senhor. Por isso consagramos a Ti, ó Deus, nosso trabalho, toda a renda do nosso lar, que o Senhor abençoe e multiplique em nome de Jesus. E que o Senhor também multiplique e abençoe tudo que está sendo entregue na casa do Senhor. Que seja administrado com honra ao Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Para terminar, em meu coração
pulmões. Vamos, louve ao Senhor em meu coração. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada de um coração cantando aleluia, aleluia. Você pode se assentar. Meus irmãos, eu quero reforçar apenas alguns avisos tão importantes. No próximo sábado, nós teremos um encontro do Culto Master, 70 anos ou mais, ou se você quiser estar conosco, se tiver menos de 70 anos, tudo bem. No sábado, às 15 horas, nós teremos um encontro aqui na igreja. Nós vamos ter também a ministração da Santa Ceia. E o nosso objetivo é reunir alguns irmãos que têm muita dificuldade de estar aqui à noite, nos nossos cultos. Queremos que você que tem um familiar, talvez, que não tenha como vir, talvez por uma enfermidade, não pode sair à noite, durante o dia fica muito mais fácil, não é verdade? Pessoas que já são bem mais idosas, nos ajude a entrar em contato com essas pessoas, a fazer esse convite para estarmos juntos aqui no próximo sábado, às 15 horas. Guarde essa data, amém? Glória a Deus por isso. Nós queremos também agradecer a Deus por todos os irmãos que estão servindo na igreja. Nós sabemos que é um grande desafio, talvez nos dias de hoje, bem mais, não é verdade? Porque a vida está muito corrida, você conversa com qualquer pessoa, todo mundo fala isso, meu Deus, está tão corrido, eu tenho tantas coisas, mas ainda assim nós temos tantos irmãos que estão servindo aqui na igreja. No ministério infantil, na diaconia, no presbiterato, na música, em toda a equipe que está aqui, na questão do som, para a transmissão. Então, nós temos tantos irmãos para a elaboração dessa mesa tão linda, feita com carinho, sempre a Silvana faz todos os meses. Então, nós sempre temos tantas pessoas servindo ao Senhor. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Mas o Senhor também está chamando vocês para virem servir. Então, responda a esse chamado do Senhor. Venha participar também. Deixa o Espírito Santo falar aí com você. Você sabe os dons e talentos que Ele tem colocado na sua vida. E está na hora de despertar para vir servir ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E nessa noite, é uma noite muito especial para nós, porque vamos mais uma vez ter a oportunidade de participar da mesa do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 3, a partir do verso de número 23. Para nós participar da mesa do Senhor é um tempo muito, muito especial. É um meio de graça do Senhor sobre a igreja. Romanos 3, 23 até o verso de número 26 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ou seja, esta verdade que nós lemos aqui nos coloca diante da nossa necessidade de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E a mesa da ceia não é uma mesa para as pessoas que se consideram perfeitas, mas olhando para a palavra do Senhor, nós vemos que esta mesa, ela é, na verdade, para pecadores que foram alcançados pela graça de Deus. E nós louvamos a Deus por isso. Nós nos aproximamos do Senhor, porque nós confiamos que Ele se sacrificou, Ele se fez, Ele se entregou, Ele se fez injusto, na verdade, sendo justo, e se entregou e derramou o seu sangue por todos nós. Portanto, meus irmãos, como é importante que todos nós nos lembremos disso, pois o próprio Jesus disse para que nos lembrássemos sempre da sua morte. Ele mesmo instituiu a Santa Ceia, a mesa. E quando nós olhamos para o pão, quando nós olhamos para o cálice, nós nos lembramos da morte de Cristo, mas nosso coração também se enche de esperança, porque nós sabemos que Ele voltará. Então, hoje nós celebraremos a Santa Ceia. Hoje nós participaremos desse momento, mas abrindo nosso coração na presença do Pai, com humildade, com arrependimento, reconhecendo os nossos erros e que, embora não mereçamos, o Senhor tem nos acolhido, o Senhor tem nos dado a oportunidade de abrir o nosso coração, de pedir perdão para Ele, de recebermos esse perdão pelos pecados que cometemos. Amém, queridos? Então, diante da presença do Senhor, nós vamos orar. Nós vamos pedir que Ele nos perdoe. Somos falhos, pecadores, não merecemos, mas por meio de Jesus Cristo somos justificados e temos então nos reconciliado com o Pai. Toda vez que participamos da mesa da ceia, então, olhamos para trás, olhamos para o passado e nos lembramos da morte de Cristo pelo perdão dos nossos pecados. Mas nós também olhamos em volta e nós vemos que o Senhor nos colocou em uma família. O Senhor quer que vivamos em comunhão e Ele morreu naquela cruz para que então nós pudéssemos também viver em comunhão. Nós olhamos também para dentro e nós percebemos o quanto precisamos dessa graça do Senhor. E nós olhamos para frente, esperando a volta de Jesus. Amém? Vamos ouvir essa canção juntos. Talvez você saiba essa canção, você pode cantar essa canção conosco, porque de fato o Senhor Jesus está conosco e nos dá hoje a oportunidade de sermos lavados, limpos, restaurados através do perdão dos nossos pecados.
me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Vamos ficar em pé? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava pelos erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado? Que era sem pecado e não me condenou, não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
da morte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Da morte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigada, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos visita com a tua graça. A tua bondade, a tua misericórdia estão sempre ao nosso redor. E o Senhor é aquele que nos perdoa. Sim, Pai, nós confessamos a Ti os nossos pecados. Nós abrimos o coração diante do Senhor, ó Pai. Nós queremos lhe dizer, ó Pai, que pecamos com palavras, com atitudes, com pensamentos, e nós clamamos a Ti o perdão, até mesmo daquelas atitudes, pecados que nos são ocultos, mas aos Teus olhos todos são vistos, ó Deus. Perdoa-nos, limpa-nos, restaura-nos, ó Deus, e que neste momento especial, de todo o nosso coração, tenhamos a convicção que somos limpos e restaurados pelo sangue de Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém e amém, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, neste momento tão especial, onde vamos celebrar juntos a ceia, eu gostaria de me lembrar aqui, nos meses de julho e agosto, nós comemoramos em julho o Dia dos Diáconos e em agosto dos presbíteros. Por isso eu gostaria de pedir para que todos os nossos diáconos viessem aqui à frente. Mesmo se você for diácono ou diaconisa em disponibilidade, e nossos presbíteros e presbíteras, mesmo que seja em disponibilidade, vocês vão ficar aqui à frente, pode trazer a ceia, podem ficar em pé, igreja, vamos permanecer em pé um pouquinho. Vocês podem vir aqui à frente, tragam a ceia que nós vamos tomar juntos aqui com vocês. Mas nós queremos agradecer a Deus por estes irmãos e irmãs, homens e mulheres que têm servido ao Senhor no governo da igreja. O Senhor tem levantado homens e mulheres para estarem aqui, para serem uma bênção na vida de toda a comunidade, de toda a igreja, de toda a cidade. Pode se voltar para a igreja, pode se voltar, isso. E nós vamos ter esse momento juntos aqui, agradecendo pela vida dos nossos irmãos. Louvado seja o Senhor pelos nossos irmãos. Tantos outros irmãos já serviram na diaconia, no Ministério de Ação Social e Diaconia. Tantos irmãos já serviram no presbiterato. Que bênção podermos estar juntos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, continuem firmes nesse chamado que o Senhor tem para vocês. Que nada desvie o olhar de vocês daquilo que Ele colocou nas mãos de cada um, em nome de Jesus. Você pode estender as suas mãos agora para nós orarmos, abençoando com gratidão a vida dos nossos irmãos. Senhor,
Nós te damos graças, ó Deus, por todos os nossos irmãos, diáconos, diaconisas, presbíteros, presbíteras. Louvamos o teu nome porque eles têm servido ao Senhor de todo o coração. E nós lhe pedimos, fortalece a fé dos nossos irmãos a cada dia e que os olhos deles estejam no Senhor, em nome de Jesus. Livra-os de todo mal, abençoa a casa de cada um, a família de cada um, e nos abençoa como igreja do Senhor. Que os nossos caminhos estejam juntos, todos nós, para amar, para servir, para nos dedicarmos à obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós te bendizemos, Senhor, e te adoramos na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agora sim, você pode pegar o cálice, vou pedir para todos os irmãos que estão aqui à frente também, levantar, pode colocar aqui no alto. Nós vamos consagrar ao Senhor os elementos da Santa Ceia e logo em seguida vamos participar desse momento especial. Senhor, nós consagramos a Ti os elementos da Santa Ceia, Senhor. Consagramos o pão, consagramos o suco, nós colocamos diante da Tua presença. Sabemos, ó Deus, que nós estamos fazendo este momento tão especial, nós estamos aqui juntos como corpo de Cristo, e nós cremos, ó Deus, na graça do Senhor que está sobre nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Então, neste momento, vamos partilhar do pão. Pegue o pão e vamos comer juntos. Mas a Bíblia diz também que, semelhantemente, depois de ele ter ceado, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Vamos beber do cálice? E ele diz para a gente fazer isso até que ele venha. Então ele está vivo. Nós lembramos o que ele fez, o que ele passou, o que ele sofreu, a morte dele, mas também há uma mensagem de esperança. Ele voltará. E nós devemos fazer isso até que ele venha. Amém? Você pode se sentar, os irmãos. Vamos nos assentar aplaudindo ao Presbíteros Senhor. e presbíteras, diáconos e diaconisas. Aleluia, Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos continuar nesse espírito de gratidão e de adoração ao Senhor, ouvindo uma canção. E durante essa canção, eu gostaria que você ficasse em espírito de adoração após, a mesa do Senhor. Essa canção, ela reflete exatamente essa graça do Senhor sobre nós. Então vamos continuar. Se você quiser, você pode se ajoelhar, você pode ficar mesmo assentado, mas continue nesse mesmo espírito de gratidão, da bênção do Senhor que está aqui sobre nós.
Amém, Jesus. Que lindo. É como um bálsamo nós sabermos que temos esse Espírito maravilhoso que habita em nós e que nós não caminhamos sozinhos, mas Ele está conosco. Amém, meus irmãos? Que bênção. Eu gostaria de convidar as nossas crianças, que também receberão a ministração da palavra, mas para que viessem aqui à frente para nós orarmos hoje com as nossas crianças. E também dizer para os pais que logo após o culto, os pais precisam ir até as salas de aula para que as crianças, então, sejam entregues para os pais, tá bom? Pode vir aqui, vamos orar pelas crianças. Nós não são todas as crianças que estão indo ainda para o Central Kids, mas se Deus quiser, logo teremos também outras idades participando das ministrações das crianças. Glória a Deus, que lindos. Glória a Deus. Ai, que fofura. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre eles em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pelas nossas crianças, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que elas têm, ó Deus, de crescer ouvindo a Tua palavra, que realmente, Senhor, o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração dos nossos filhos, para que eles tenham um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Ó Senhor, cerca-os com a Tua bondade. Oramos pelos pais, pelas famílias, que o Senhor firme, ó Deus, o coração de cada família no Senhor, para que caminhemos sempre na Tua vontade. Abençoe agora a ministração da palavra para as crianças, para todos nós, que o poder do Teu Espírito Santo alcance o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Então, agora as crianças já podem ir para as salas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero até reforçar para vocês como é importante as crianças estarem na igreja, participarem da escola bíblica dominical. Nós temos pedido ao Senhor, orado ao Senhor, e eu sei que Deus tem, dado muita direção, o Senhor tem nos dado direcionamentos, e a escola bíblica é tão preciosa, é tão importante. Se você já participou de uma escola bíblica, você sabe o quanto ela faz diferença na nossa vida. Então, participe, traga os seus filhos, para eles é muito importante estar aqui, é muito precioso. Amém? E nós vamos, então, agora ministrar, ouvir a palavra do Senhor. Como está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Uma noite especial, mais um domingo na casa do Senhor, começando a semana, ouvindo a palavra do Senhor, e isso é tão importante. Bom, eu também tenho alguns momentos, assim como você, que às vezes você sente um pouco de peso no seu coração. Você sente isso? Sente às vezes que as coisas estão um pouco pesadas, que você precisa de novo e de novo correr para Jesus o tempo todo. Eu sei que a gente precisa, mas às vezes parece que ainda mais, e graças a Deus que nós temos esse Jesus que nos acolhe e que nos conhece e nos reconhece em todos os momentos na nossa vida, não é verdade? Mas eu quero perguntar para você, e hoje esse é o tema da nossa meditação: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você que tem 16 anos, que tem 17 anos? Quem é Jesus para você que tem 20, 30 ou mais? Quem é Jesus para você que tem 60, 80 anos? Hoje eu gostaria de olhar aqui, começar olhando rapidamente para os evangelhos. Quando nós olhamos aqui para
biblioteca do Espírito Santo, porque você sabe que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. Ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Então, nós carregamos a mensagem do próprio Deus. E nós começamos o Novo Testamento com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que são 4 relatos diferentes da mesma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não são 4 históricos competindo entre si, mas, na verdade, são testemunhos justamente inspirados pelo Espírito Santo e nos apresentam quem é Jesus. Nos apresentam a glória, a graça, a beleza do Senhor. E cada evangelista, você já sabe disso, tem um destaque especial para Jesus. Mateus, por exemplo, apresenta Jesus como o quê? Vocês se lembram? Como o rei prometido. Né? O Evangelho de Mateus fala sobre Jesus como o rei prometido, aquele que vem para cumprir todas as promessas feitas por Deus ao longo da história do povo de Israel. Nós olhamos para Marcos e ali Jesus é relatado como servo, como aquele que veio para servir e não para ser servido. Quando vamos para Lucas, nós vemos que Jesus ali está sendo apresentado como o Salvador. Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos, necessitados, rejeitados. E quando olhamos aqui para o Evangelho de João, que é onde nós vamos hoje, né, focar, nós vemos que Jesus é apresentado como o Filho de Deus, como aquele que estava com Deus, que era Deus e que veio habitar no nosso meio. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para esses relatos aqui, nos apresentando Jesus, trazendo tantas verdades para nós, me vem uma pergunta para a nossa reflexão. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Se você pudesse resumir aquilo que é mais importante na sua vida, se você pudesse resumir em uma palavra, que palavra seria essa? Que palavra seria essa? Para algumas pessoas, talvez seria família. Talvez alguém pode ter pensado saúde. Ou então, sonhos, trabalho, conquistas, estabilidade. Eu fui listando algumas coisas aqui, segurança. E não existe nada de errado nessas coisas. Na verdade, elas são presentes de Deus para nós. Mas existe uma pergunta mais profunda ainda. Se isso que é tão importante para você, se isso que pensamos que é tão importante e significativo para nós, se de repente isso fosse retirado de nós, como é que nós ficaríamos? Como é que nós permaneceríamos? Por isso é tão importante nós perguntarmos quem é Jesus e que lugar Jesus tem ocupado hoje, nesse momento da sua história, nesse momento da minha história, nesse momento dos seus enfrentamentos e dos meus enfrentamentos, porque eles são muitos, não são, irmãos? Nós nunca sabemos quando um momento difícil chega à nossa porta. De repente, aquilo que nós temos tanta segurança pode mudar. De repente, aquilo que você menos esperava pode acontecer. Nós precisamos pensar aqui sobre isso. Meu Deus, se isso que é tão importante para mim for abalado, como é que eu vou ficar? A minha vida vai ficar bem? Eu vou ficar realmente bem? Mesmo que a vida mude, que os planos mudem, que a saúde mude,
que as circunstâncias mudem, como é que eu vou ficar? E aqui no Evangelho segundo João, nós vemos que Jesus faz algumas declarações extraordinárias e que nós sempre falamos sobre essas declarações, mas algumas vezes a gente precisa se voltar para elas e a gente precisa se voltar de todo o coração. Eu acho que se fosse por mim hoje, nós estaríamos todos aqui, não vão ficar bravos comigo, estaríamos todos aqui com o rosto em terra, assim, clamando ao Senhor, porque como a gente precisa dele, estaria como salmista, Senhor, como terra seca, eu preciso do Senhor, porque nós precisamos dele, nós precisamos tanto. E aqui Jesus, ele faz algumas declarações, dizendo quem ele é. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Quem é Jesus? Vamos ver como ele se apresenta? Jesus é o pão da vida. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Você consegue perceber Jesus como o pão da vida? Deixa eu pular algumas coisas aqui por causa do horário. Vamos um pouquinho mais para frente. Você consegue perceber Jesus como o pão da vida? Ele disse: aquele que vem a mim não terá fome. E é interessante porque Jesus aqui, ele usa uma figura, ou ele usa algo que todos conheciam de uma forma muito simples. Ele podia ter falado que ele era o ouro, ele poderia ter falado tantas outras coisas, mas ele diz: eu sou o pão da vida. O pão era um alimento básico, era aquilo que sustentava a vida diariamente. E uma pessoa pode abrir mão de muita coisa, mas você não pode abrir mão de um alimento. Porque se você não se alimentar, o que é que acontece? Você vai ficar doente. Você pode perder até a sua vida por falta de alimentação. Sem pão, o corpo perde as forças e a vida é ameaçada. Meus irmãos, quem é Jesus? Jesus tem sido para nós esse pão que nos alimenta, assim como o pão é indispensável, assim como a comida, o alimento diariamente é indispensável para nós, Jesus também tem sido indispensável para a nossa alma. Você se esquece de comer? Gente, quem tem a prática de fazer jejum aí, sabe disso. O dia que você faz jejum, o que acontece? Aparece tudo o que você gosta de comer. É uma tentação. O nosso corpo anseia pela comida, mas o Senhor diz que a nossa alma, o nosso espírito precisa ansiar por Ele, assim como o nosso corpo anseia pela comida. Amém? Jesus disse: eu sou o pão da vida. O pão da vida. Nós precisamos do alimento para viver. Nós trabalhamos, construímos, conquistamos, fazemos planos, buscamos uma vida melhor e isso é muito bom. O Senhor nos abençoa. O trabalho é uma dádiva de Deus antes da queda. Antes da queda, o Senhor já abençoou o ser humano, as pessoas, para quê? Porque o trabalho é uma dádiva do Senhor. Mas existe uma necessidade mais profunda do que a conquista pode oferecer, a conquista material, que é, na verdade, uma fome da eternidade. E será que a gente realmente olha para Jesus e nós temos visto Jesus como esse pão que nós precisamos tanto, uma fome da eternidade? O profeta Isaías, ele já perguntava: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Ou seja,
Não significa que as coisas desta vida não têm valor, não significa isso. Mas significa que elas nunca foram criadas para ocupar aquele espaço que só pertence a Deus. Amém? Ou seja, Senhor, Tu és o pão da vida. Eu tenho fome do Senhor. Eu tenho fome de Ti, eu preciso do Senhor. Sabe aquela fome que dá, que você fala assim, nossa, meu estômago está roncando de fome. A nossa alma precisa estar assim por Jesus. E talvez o nosso coração esteja pesado por isso, porque nós precisamos tanto buscar a esse Senhor. Ele veio como um pão, o pão que nos alimenta. Você se lembra do maná no deserto? Quando o povo estava passando pelo deserto, o Senhor abençoou o povo e veio o maná, só que aquele maná todo dia eles precisavam colher, todos os dias. Eles precisavam porque era uma coisa que estragava, era uma coisa que não podia guardar, era algo que precisava sustentar o físico. Mas agora quem veio dos céus, quem o Senhor enviou? O pão da vida. Irmãos, nós como igreja, como servos do Senhor, precisamos comer desse pão que nos alimenta espiritualmente, que nos alimenta para a eternidade. Cristo precisa ser recebido por nós pela fé. Você se lembra da mulher samaritana? Lá em Lucas capítulo 4, nós vemos aqui como Jesus se apresenta para aquela mulher. Os discípulos haviam ido comprar o quê? Comida. Mas aquela mulher estava ali e a fome dela era outra. Apesar dela ter comida, apesar dela ir buscar aquela água, a Bíblia nos mostra que ela era uma mulher frustrada, cheia de vergonha, de solidão, até que ela encontrou quem? O pão da vida. E eu confesso para você que eu estou precisando ter um encontro com o pão da vida. A gente precisa ter esse encontro com o pão da vida que tira os pesos, as dores, que fortalece a nossa fé, que enche o nosso coração de esperança. Amém? Glória a Deus por isso. Mas vamos continuar aqui. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Você pode ler comigo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que lindo isso, meus irmãos. A luz é algo além do que podemos imaginar. Não é uma luz que nos faz enxergar simplesmente o mundo físico que Jesus está falando aqui. Você sabe disso. Mas é uma luz que nos livra das trevas do nosso interior. É uma luz que nos livra de todos os embaraços que estão dentro de nós. E que, apesar de brilhar em nós, também nos usa como um instrumento para que outras pessoas sejam abençoadas com essa luz. É maravilhoso quando nós podemos ver algo que estava no escuro. Você já teve essa experiência, com certeza, de entrar num lugar onde estava muito escuro, ou de dirigir numa estrada quando não tem lua nem estrela. Não é? Você olha para o lado, você não consegue ver absolutamente nada. E se você não tiver um bom farol, é difícil de dirigir, não é verdade? Mas quando você liga aquele farol que ilumina tudo, ou quando tem uma lua clara e uma noite estrelada, você olha e fala, nossa, a noite está tão bonita. Por quê? Porque você está conseguindo ver. A luz faz toda a diferença, mas essa luz que Jesus ela tira todo desconforto, todo medo, toda insegurança. Sabe, nós precisamos levar a nossa vida iluminados por Jesus.
Jesus nos dando sabedoria, Jesus abrindo o entendimento. Quantos jovens nós temos aqui que têm menos de 18 anos? Levanta a mão. Tem que pedir muito para o Senhor, para que vocês estejam perto dele, para essa luz brilhar, porque são tantas informações de todos os lados. E Jesus, ele é muito mais do que uma filosofia que nos é apresentada. Jesus é uma luz que realmente nos livra das trevas da natureza humana, das trevas do sistema desse mundo que nós vivemos e das trevas do próprio Satanás. O Senhor nos permite viver uma vida segura. Sabe quem eu me lembro, meus irmãos, quando eu penso que Jesus é a luz do mundo? E que Jesus é a luz na nossa vida? Eu me lembro de Nicodemos. Você vai se lembrar de Nicodemos. Ele, para mim, parecia uma pessoa perfeita. E para você? Ele era conhecido e conhecia toda a palavra, todas as escrituras. Aliás, ele era conhecido por isso. Ele era mestre em Israel, religioso, respeitado, mas ele estava espiritualmente nas trevas. Nicodemos estava nas trevas, ele precisava de luz. Você entende isso? Você entende o quanto nós podemos conhecer as Escrituras, mas ainda assim não conhecer o Deus das Escrituras? E andarmos nas trevas? Eu creio que nós precisamos tanto dessa luz. Quem me segue, diz o Senhor, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz revela quem nós somos, revela a realidade que nós vivemos, revela o caminho que nós devemos seguir, as escolhas que nós devemos fazer. Amém? Glória a Deus. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Mas Jesus também diz que é uma porta. Jesus é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que porta, portão ou cancela, na Bíblia, era uma coisa só. E as cidades, os muros, as casas, os currais, os apriscos, eles, até túmulos, tinham portas rústicas de madeira, de pedras e até de bronze. A porta formosa do Templo de Jerusalém, lá em Atos 3, onde Pedro e João curaram ali, foram usados pelo Senhor para curar o aleijado. Segundo os estudiosos aqui, precisava de 20 homens para movê-la, para fechar e para abrir. Mas o sentido espiritual da porta é que ela é, na verdade, nos traz a ideia de acessibilidade e de segurança. Então, todos nós sabemos para que serve uma porta. Ela faz o quê? Separa dois ambientes. Não é verdade? Ela permite a entrada e a saída. Ela protege quem está dentro. Ou seja, ela dá acessos também. Ela dá acessos. Alguém já fechou alguma porta e está escrito assim, né? Acesso restrito. Né? Ela dá acessos. E na época de Jesus, essa imagem da porta era muito forte. Porque muitas vezes os pastores colocavam as ovelhas nos apriscos para protegê-las dos perigos. E algumas vezes, eles eram a própria porta, eles ficavam na porta. Era como se eles dissessem: para pegar uma ovelha, você vai ter que passar por mim primeiro. E Jesus está dizendo: eu sou a porta. Para chegar até você, vai ter que passar por mim primeiro. Quer chegar até a minha ovelha, vai ter que me enfrentar primeiro. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é muito bom e Ele está dizendo isso para nós. Olha, essa porta que Ele é, essa graça, é segurança, é pertencimento. Jesus é a porta.
Ou seja, nele nós podemos encontrar cuidado, nele nós podemos encontrar descanso. É exatamente isso que ele nos oferece. E sabe de quem eu me lembro quando eu penso em Jesus, dizendo que ele é a porta? Eu me lembro de Zaqueu. A Bíblia conta a história de Zaqueu, porque Zaqueu era um homem que tinha muito dinheiro. E, gente, a gente pode correr para onde for, mas o mundo que nós vivemos gira em torno do dinheiro. Gira em torno do dinheiro. E a palavra do Senhor diz que, como igreja que nós somos do Senhor, nós precisamos fazer com que o dinheiro que nós temos seja investido no reino de Deus. Seja investido generosamente na vida de outras pessoas. Seja para honrar realmente o Senhor em tudo que fazemos, com a nossa família ou em todas as áreas. Mas nós vivemos hoje num mundo muito mesquinho, você concorda comigo? Onde o dinheiro realmente tem tomado o coração das pessoas, e era assim com Zaqueu. Apesar disso, Zaqueu tinha algo que o incomodava. Algo que estava incomodando a sua vida. E eu vou dizer para vocês, por mais que as pessoas se sintam completas com o dinheiro, por mais que se sintam completas, e que elas digam, eu não tenho vazio nenhum na minha vida. Alguém já me disse isso. Não, eu não sinto vazio nenhum, está tudo bem. Eu não tenho Jesus, mas está tudo bem comigo. Eu não sinto vazio. Mas essa pessoa, ela precisa pensar na eternidade. Ela precisa pensar em uma hora. Vem, bate no coração. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E foi o que aconteceu aqui com Zaqueu. Nós vemos que este homem, ele precisou de Jesus. Ele abriu a sua casa para Jesus. Ele abriu a porta da sua casa. Mas, na verdade, Jesus é que foi o lugar de segurança para ele. E a vida dele mudou completamente. Não só a sua vida terrena, mas o seu destino eterno. Amém, irmãos? Você que é jovem, você, seja a idade que você tiver, a gente precisa pensar na eternidade, a gente precisa pensar em mover para que as pessoas ao nosso redor também saibam que muitas vezes os nossos amigos estão entrando em portas que vão levar à morte, que vão levar à maldição, que vão levar à perdição. Prioridades são tão importantes na nossa vida. Ah, se eu soubesse disso antes. Isso é uma verdade, gente. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem conselhos de quem já passou e ouvem e obedecem esses conselhos. Mas, irmãos, como nós precisamos ser tratados? Jesus é a porta e ele abençoou a vida de Zaqueu e ele quer abençoar a nossa vida também. Zaqueu foi liberto de tantas coisas que ele já havia feito. Entre por essa porta, encontre perdão, encontre cuidado, encontre descanso, encontre segurança. O mundo oferece tantas portas para nós, mas Jesus está dizendo que Ele é a porta genuína, que nós vamos realmente ter alegria e satisfação. E Ele continua dizendo, Jesus diz que é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus escolheu aqui uma imagem de proximidade. Por quê? Porque o pastor conhece as suas ovelhas, ele conhece de perto, ele conhece bem, ele conduz as ovelhas, ainda que as ovelhas passem por terrenos difíceis, ainda que ela passe por um vale bem complicado. O pastor está ali junto com ela. Ele está fazendo com que as feras do caminho sejam o quê? Vencidas. Ele está ali para estar junto. E quando eu penso que Jesus é o bom pastor, é claro que eu me lembro de Pedro. Dá vontade de chorar de falar de Pedro, né? Depois de negar Jesus 3 vezes, Jesus não o substituiu.
Jesus é o bom pastor. Jesus não rejeitou Pedro. Ele vai ao encontro de Pedro. Ele restaura a alma de Pedro. O texto diz que ele o envia novamente. Que coisa linda, meus irmãos. Hoje o bom pastor está aqui. E da mesma forma, ele fala para mim e para você que ele nos perdoa, que ele nos recebe, que ele cuida de nós. Ele cuida de cada uma das suas ovelhas e ele diz, olha, você estando sob os meus cuidados, o maligno não pode te tocar. Talvez assim como Satanás quis peneirar Pedro, ele está querendo peneirar a sua vida também, mas o Senhor tem intercedido por nós. A graça do Senhor está sobre a nossa vida. Jesus é o bom pastor. Na época de Jesus, os pastores não eram simplesmente aqueles que levavam alimento só, mas eles colocavam a sua própria vida em risco. Jesus diz lá em João 10:11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Meus irmãos, hoje, muitos podem nos aconselhar, nos influenciar. Podemos seguir muitos influenciadores, mas somente Jesus entregou a sua vida por nós. E é Jesus quem está dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou diferente dos outros. Isaías já anunciou, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre si todas as nossas dificuldades. Jesus é o bom pastor. Ele nos protege, ele nos abençoa, ele nos guarda. Mas Jesus também é a ressurreição e a vida. Nós vemos lá em João 11:25, Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não está apenas oferecendo uma solução para a morte aqui, meus irmãos, como foi para Lázaro, por exemplo. Você se lembra de Marta, Maria e Lázaro? Lázaro ressuscitou, mas Jesus não está oferecendo apenas essa solução aqui, dessa morte física, mas Ele está oferecendo para nós uma solução para a morte eterna. Ele está nos chamando, Ele está nos convidando hoje a refletir sobre quem Ele é e fazer ajustes na nossa vida para que de fato Jesus seja para nós a ressurreição e a vida. Nós podemos construir grandes obras, acumular conhecimento, alcançar grandes conquistas, meus irmãos, mas todos nós vamos chegar a um limite. E esse limite é o quê? A morte. Mas a gente precisa pensar que é exatamente nesse ponto que Jesus então se apresenta como o vencedor. Ele venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. 1 Coríntios 15 diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus é a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. E agora, meus irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos também trazer esse Cristo para a nossa vida. Quem é Jesus para você? O apóstolo Paulo escreve que quando nós estamos em Cristo, as coisas antigas passaram, que tudo se faz novo. É um novo olhar, é um novo tempo. Mas Jesus também diz que Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe nada melhor do que você saber para onde você vai. Que difícil estar perdido, não é verdade? Alguém aqui já ficou perdido? Como é difícil. Mas eu me lembrei de Tomé. Não sei se você está lembrado, mas Tomé,
ele tinha algumas interrogações ali, lhe faltava o quê? Fé. E nós também, assim como Tomé, queremos respostas, queremos certezas, queremos controlar todas as coisas. Mas Jesus, ele mostra que ele é o único caminho. Que talvez nós não vamos saber e ter todas as respostas diante dos direcionamentos que ele nos dá. Mas nós precisamos ter fé e obedecê-lo e saber que ele é o único caminho, um caminho seguro para nós andarmos. Amém? O sistema que nós vivemos nos orienta para irmos tão longe do Senhor. Mas o Senhor diz, eu tenho vida abundante para vocês. Eu quero desembaraçar todas as coisas na vida de vocês. E também, o 7º eu sou de Jesus é, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quando Jesus ele usa essa imagem, ele fala algo que as pessoas naquela época conheciam muito bem. Ele fala de uma videira, ou seja, uma planta que depende dos seus ramos para produzir frutos. Mas os seus ramos só podem produzir frutos se eles estiverem onde? Ligados à videira. Completamente ligados. Ou seja, Jesus está declarando aqui, eu sou a videira. Você precisa estar ligado completamente a mim. Lá em João, ainda no capítulo 15, ele vai, verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós poderíamos falar ainda muitas coisas nessa noite, mas o que eu quero perguntar para você é, você realmente sabe quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus? Você consegue olhar para Jesus e ver que Jesus realmente faz toda essa diferença na sua vida? Ele tem dito, permaneça em mim, permaneça em mim. Só permanecendo nele é que nós vamos viver aquilo que ele tem para nós. Por isso hoje eu quero fazer esse apelo para que, se você está com seu coração pesado, para a gente orar junto, eu quero que você se coloque em pé. Se você está com seu coração pesado, se você está sentindo, Senhor, parece que eu estou perdido no caminho. Senhor, parece que eu estou precisando de mais. Eu estou precisando de mais. Eu estou realmente, Senhor, precisando desse pão que só o Senhor pode suprir na minha vida. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero colocar a sua vida diante da presença do Senhor. Ele te conhece, Ele sabe exatamente como você está. Ele sabe como nós estamos. E Ele tem nos chamado para olhar para Ele. Jesus é o pão da vida. É Ele quem nos sustenta. Ele é a luz do mundo, é Ele que nos guia. Ele é a porta, é Ele que nos salva. Ele é o bom pastor, é Ele quem cuida de nós. Ele é a ressurreição e a vida, é Ele que vence a morte. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Ele quem nos conduz ao Pai. Ele é a videira verdadeira, Ele nos mantém vivos e frutíferos. Eu quero orar com você hoje. E eu quero perguntar para você, você precisa desse Jesus? Você precisa fortalecer o seu coração nele. Mas hoje eu vou convidar você para vir aqui à frente orar comigo. Eu estou falando de todo o coração. Se você está sentindo isso, essa necessidade, eu quero que você dê um passo de fé junto comigo nessa noite. Nós vamos orar. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos animar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos livrar de todo o mal. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida em nome de Jesus.
Você quer vir aqui orar comigo? Vamos orar juntos? Pode vir aqui à frente. Pode vir. Sem medo. Eu sei que você está aí no seu coração, talvez no seu estômago queimando. Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Senhor, faz um milagre na minha vida, Senhor. Senhor, está pesado, fardo. Jesus diz, filho, troca de fardo comigo hoje. Filha, olhe para mim hoje. Oh, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, recebe-nos diante do Teu altar, da Tua presença nessa noite. Nós estamos aqui diante do Senhor, que é um Deus vivo, Tu és o nosso pastor. E assim como Davi falou, nós também queremos proclamar, Tu és o nosso pastor, de nada teremos falta. O Senhor é quem nos conduz, e ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, nos ensinam, nos confortam, nos direcionam. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui à frente nesta noite, que vieram até o Teu altar e que estão dizendo, Pai, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais de Ti na minha vida. Eu quero Te ouvir mais. Eu quero ter, ó Pai, comunhão mais íntima com o Senhor. Eu quero, ó Pai, ser liberto das vozes que me oprimem, sejam elas internas ou externas. Eu quero, Senhor, andar pelo caminho que o Senhor preparou para mim. Por isso, Pai, em nome de Jesus, faz cair por terra agora tudo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, vem derramar graça nessa noite e vai, Senhor, aumentando a fé, fortalecendo a fé, livrando de todo perigo, de todo mal. Tu és o nosso bom pastor. E o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. Tu és a luz do mundo. Senhor, esclarece, nos faz tomar as decisões certas, colocar a nossa vida onde o Senhor quer que entremos, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós deixamos aqui no altar todo o peso, todo o fardo, em nome de Jesus. Seja ele físico, seja ele material, seja ele emocional, relacional, espiritual. Nós deixamos todo fardo, todo medo, toda dúvida. Ó Senhor, nós entregamos agora tudo aquilo que nos aflige no altar, na presença, nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. E cremos que Tu és o nosso Deus, que o Senhor cuida de nós, que Tu és o bom pastor, que a paz e a bênção do Senhor, a saúde física, que a saúde espiritual, emocional, em todas as áreas, esteja sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe essa semana que começa. Nós temos um Deus que é um Deus de vitória para nós, um Deus que nos abençoa, que derrama graça sobre a nossa vida. Por isso hoje nós queremos encerrar o culto cantando uma canção tão linda, tão alegre, tão vibrante, tão cheia da presença do Senhor, porque nós sabemos que é Ele quem está nos conduzindo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.